aqui passeando, né, passeando pela cidade de São Paulo e visitando o escritório do Dr. Sérgio Jafé. O senhor está bem, professor? Muito bem, prazer em estar aqui com você de novo, Walter, do Face One, e sempre aqui para dar umas dicas sobre condomínio, dicas à luz do direito e da vida prática. E essa semana a gente teve um retorno interessante dessa área de vivência em, né, cidades, essa questão que a gente teve também o desabamento do prédio. É uma coisa que eu queria conversar com você. Em Fortaleza, o país todo ficou, né, ficou abismado, né? A gente teve mais um edifício, que foi o Andréa, com 7 andares, e teve algumas vítimas e ainda tem desaparecidos. E aí teve um problema essa semana, que foi feriado escolar. Então, quer dizer, além do desabamento, você não sabe quantas vítimas tem no prédio. Então, é verdade, muita criança que não teve aula, né? Esperamos que seja o mínimo possível. Olha, pelo que os bombeiros já falaram, 3 mortos, né? Agora, o que eu fiquei sabendo, né, é que na região lá do Ceará, tem muito problema de alvará com esse tipo de coisa. Parece que o maior índice no país, que tem desde 2017 até 2019, lá na prefeitura, ela fiscalizou 6.889 obras. Né? Dessas edificações, tiveram 2.871 notificações, sendo que 1.354 por falta de documento. Né? E isso, para mim, é um ponto de partida para se repensar essa questão desses prédios que acontecem. Como é muito a tua área, né, essa questão da documentação para a obra, ela não deveria ser um pouquinho mais fiscalizada, principalmente porque lá em Fortaleza o pior problema é isso. Apesar que nesse caso desse acidente, pelo que eu estou entendendo, não é obra nova. Né? Então, na verdade, deve ser a questão de AVCB, que é aquele certificado, né, que o prédio tem que ter perante o corpo de bombeiros, para comprovar que o prédio está em ordem, que tem todos os equipamentos de segurança. Então, muitos prédios não têm. E é difícil conseguir esse AVCB, porque, pelo menos aqui em São Paulo, há um rigor muito grande, muitas exigências de corpo de bombeiro, de municipalidade. Tudo isso representa assim, um trabalho grande para ser desenvolvido por empresas contratadas aí pelo condomínio, pelos condomínios, né, para que seja possível obter esse AVCB, né, que é um alvará, né, demonstrando que o prédio está em ordem, está em boas condições. O que às vezes pode ter acontecido nesse prédio aí em Fortaleza é questão estrutural, desabamento, que foge, lógico, ao escopo, talvez até de uma vistoria, porque se o problema for interno, em alguma coluna, muitas vezes não se tem como aferir. Em outros casos, sim, é evidente, está ali que já tem rachaduras, que já tem comprometimento de estrutura, de pilares. Tudo são questões que sempre o síndico, os dirigentes dos condomínios têm que estar atentos. Então, hoje a responsabilidade do condomínio e quem dirige o condomínio é muito grande. Então, precisa ver se tem para apurar responsabilidades, né? Tudo vai de caso a caso. E por isso que há um rigor dos órgãos, como o Corpo de Bombeiros, porque precisa são em função de exigências, em caso para que sejam atendidas as condições, em caso de ter que sair do prédio com emergência, de dar um problema de incêndio. Por isso que existe um rigor com relação a extintores, escadas de incêndio, pontos de fuga, escadas de emergência e outros itens. Você sabe que, posso alongar um pouquinho, porque eu sei que o tempo é curto, mas aqui tem um outro edifício também, lá, estava em construção, aqui é uma reforma, né? Edifício Benedito Cunha, lá em Maraponga, também com desabamento parcial. E aí, nessa obra aí,
que infelizmente aconteceu aí no começo da semana, eram 5 pilastras, você tem razão, estavam com problemas, até aparecem nos vídeos, as pilastras estão afuniladas, com a ferragem aparecendo, enfim. No final das contas, estão dizendo que a construção é irregular, não podia ter aqueles 7 andares, né? Aí vai justificar como? Quem que vai ser responsabilizado? Tem que ser o construtor, o próprio poder público que não fiscalizou, o gerenciador da obra, o incorporador, todo mundo aí responde. Se a obra é nova, todo mundo responde. Tá certo? Se a obra é antiga, o condomínio vai responder. Tá certo? Se é uma obra, se é um problema estrutural que foi surgindo ao longo dos anos e não se tomou providência, e se for comprovado que o vício não era aparente, se for vício oculto, complica. Aí também é duro. Ninguém tem visão de raio-x. Tinha até um videozinho de gente que estava avisando que ia ter o problema. Então, nesse caso, se existe isso, vai ser responsabilizado o construtor. Evidentemente, ele vai ter que responder pelos danos e pela extensão de danos materiais e pessoais. Que coisa, assim. Agora, essa capital Fortaleza tem tanto problema assim. Você tem algum dado de outra capital do país que tem tanto problema? Tivemos lá no Rio de Janeiro, né, com aqueles desabamentos, né, aquele desabamento. Teve aquele caso daquela construtora antigamente, que foi até preso, o dono da construtora. Depois, há um tempo atrás, também houve aquele desabamento no centro da cidade. Teve um outro prédio que teve explosão. É complicado. Como eu volto a dizer, o condomínio é sempre uma microcomunidade. Tem que se estar de olho nessa microcomunidade. Por isso que síndico, você não padeça no condomínio. É verdade. Se socorra desta publicação, que por coincidência eu sou um dos autores, chamada Ser Síndico não é Padecer no Condomínio, com mais de quase 600 perguntas e respostas de todos os temas da vida condominial. É escrito em português nada técnico, mas um português voltado ao leigo, ao público leigo, lógico, com pinceladas técnicas, porque você tem que dar embasamentos legais, tem que mencionar jurisprudência e tem que dar noções de quóruns, de aprovações, de formulários e outras coisas mais. Até voltando a essa questão de obra, qualquer obra que for feita dentro de um apartamento ou dentro de uma casa constante de um condomínio, tem que haver uma apresentação de um projeto com a RT de um engenheiro, assinado por um engenheiro, e que esse projeto seja apresentado à municipalidade, que é aqui em São Paulo, que tem prefeituras regionais, né? E quer em cidades em que seja a prefeitura um órgão único, mas a responsabilidade de apresentação do projeto é do condomínio, o condomínio tem que contratar um profissional, o síndico tem que acompanhar, ou seja, o condomínio tem que contratar um profissional para fazer a obra, e o condomínio tem que fiscalizar através do síndico. E, para isso, o condomínio que vai fazer a obra tem que apresentar um projeto assinado por um engenheiro, um projeto que seja, inclusive, aprovado pela prefeitura local. Olha aqui, só para citar, porque eu gosto sempre de falar das pessoas, tem bastante gente aqui. Opa, Isabel Soares, Cristina Jafé. Essa aqui é minha prima. Essa é minha prima, é legal essa minha prima. Lamberto Luiz, William Lopes, Filipe Rasson, Claudio Honor Martins, Olavo Jafé. Né? Opa, esse é a família prestigiando. Prestigiando, Alex Pechara. Família, estou aí, hein? Donato Fingucchietti, italiano esse aqui. Cristina Tim, Milena Heloise, Rosilene Chagas, Sérgio Calfat, Jacob, Josefina Sabia. E também não para por aí, tem Gisele Oliveira, Odete Antunes. Antigamente só quem assistia era minha mãe, minha irmã. Agora está melhorando. Júlio Tonico, Gisele Oliveira, Cristiano. Está melhorando. O Cristiano, inclusive, é o delegado que é o nosso amigo lá da LESP, está sempre frequente. Para não falar que não é, né? Que eu tinha olha, tá vendo? Tá cheio de negócio aí. Olha lá, tá vendo? Já passamos dos 5 dedos, já é importante. A audiência já passou de 5 dedos, não é de 5 dígitos, é 5 dedos. Só para lembrar que pessoal, a gente comentou o caso de desarmamento dessa semana, que foi no Ceará, né? Isso eu estava comentando esse tipo de situação do alvará, das questões das condições. Vale.
passou desapercebido, que é tanta coisa agora, é voto, prisão em segunda instância, as coisas estão acontecendo tão rápido. Que, aliás, esperamos que o STF tenha a lucidez de manter a prisão em segunda instância, né? Porque não é possível um país eivado de violência como o nosso ainda se dar mais oportunidade a criminosos a responderem em liberdade com N recursos. Então, que, por favor, o STF tenha a lucidez de manter a belíssima jurisprudência criada pelo próprio STF em 2016. Tenham, por favor, essa lucidez. Desculpe, Zobal. 19h11, tá vendo que a gente está ao vivo? E eles não estão transmitindo, hein? Não sei, o julgamento está rolando aí e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Não, agora o presidente, só para tocar também, já que a gente está falando um pouco mais amplo, Michel Temer acabou de ser absolvido, né, agora, porque não teve substância às provas, né? Não consideraram que a denúncia não estava com muita substância. Então, também Michel Temer, né, foi absolvido, né? Aí, só para relatar o que está acontecendo. Também não achava, viu? Também é difícil todos os presidentes ter problema, né? Michel é uma pessoa que tem uma lucidez. Não, eu acho que o governo do Michel Temer fez coisas boas, mas infelizmente ele estava encalacrado com outras questões do passado, envolvimento em portos e tudo mais. Não sei qual é o escopo aí dessa absolvição aí, né? Deve ser em algum processo, ele deve ter... aquele crime de obstrução à justiça. Mas ele vai responder por outras coisas. De fato, eu acho que o governo dele trabalhou dentro da medida do possível. Trabalhou bem, sim. Mas as implicações pessoais dele, quem vai decidir são os tribunais superiores. Falando no governo, só para não alongar essa conversa, também a reforma da Previdência, ele que deu o pontapé inicial. Sim. A reforma trabalhista. Agora teve um outro aspecto que passou essa semana, o STF teve um julgamento, definirá sua possibilidade de aluguel por temporada, né? O Airbnb. Isso. E isso ficou meio que parado ali, o processo relatado pelo ministro o Luiz Felipe Salomão, a coisa parou. Aí o STJ, né? O STJ, perdão. E ele parou lá na semana passada e ainda não proferiu entendimento ainda. Na minha opinião, eu acho que o Airbnb é válido desde que se faça um controle. O pessoal às vezes não sabe, explica mais ou menos o que é. Esse é um sistema que você pode alugar o seu apartamento, num residencial, né, por um curtíssimo período. Por aplicativo também. Por aplicativo. Só que é importante estabelecer que quem aluga tem responsabilidade perante os outros condôminos. Então tem que fornecer os dados de quem vai passar os dias ali, as estadias ali, tem que passar os documentos para o síndico, tá certo? Ou para a administradora do condomínio, e ser responsabilizado aquele condomínio que alugar para um terceiro que crie eventual problema ou embaraço para o condomínio. Mas eu sou favorável a esse tipo de... Você acha que vai julgar? Porque todo mundo no Brasil está precisando um pouco de recurso, né? Para ter imóvel parado lá, vai alugar por 36 meses. Exatamente. Às vezes você pode alugar por 2, 3 dias, 4 dias, mas o importante é que seja feito um cadastro dessa pessoa que vai ocupar e esse cadastro entregue para a administradora ou a direção do condomínio. Aqueles aluguéis por temporada aqui de baixada, de praia, não é isso, é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que é um pouco mais sentido, porque geralmente aluguel de temporada é uma semana, 2 semanas, 10 dias, 5 dias. Aqui no Airbnb a pessoa fica 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, também uma semana. Às vezes é um executivo, né? Então eu acho o seguinte, desde que tenha um cadastro feito, tá certo? E o condomínio assuma a responsabilidade, eu acho que não tem problema nenhum. Você vai ter o cadastro da pessoa que está residindo lá. Olha, qualquer responsabilidade, qualquer dano, quem vai responder é o dono do imóvel perante o condomínio. Olha, doutor, deixa eu perguntar uma coisa que é interessante. Todo mundo entra na rede social, igual você está falando por uma, o Facebook tem aqueles cadastros para imóvel, locação de imóvel. O Facebook é atrelado a outros, né? Aos aplicativos. Então, eu sei de uma pessoa que acabou de vender um imóvel e uma outra que acabou de locar o imóvel. Quer dizer, não é ruim. O mercado está difícil, né? Tem algum problema? Não, eu acho que não. Desde que eu volto a dizer, o Airbnb é válido, desde que não traga desassossego e problema de segurança para o condomínio. Se não, qualquer problema de segurança ou desassossego vai ser imputado ao dono da unidade autônoma de apartamento que foi locada para a título de Airbnb. É isso. Eu acho que isso existe em todos os países
evoluídos do mundo, e todo mundo quer uma rendinha ali, e às vezes você precisa fazer uma alocação de tantos meses, e outra, é uma opção para quem vem para uma cidade, um turista ou que vem para uma cidade, ele não vai pagar um valor tão caro quanto pagaria num hotel ou num flat. Olha, vou falar que a audiência está crescendo. Josefina S. Fradia Folder, Lucilene da Silva, Silvia Piagler, Érica Rossi. É seletivo o negócio. Continua aí. Assista o seu patrocínio. Break, tem bastante italiano. Né? Break, se eu falar errado, Cristiane Brecciari, Ricardo, aqui eu não sei falar alguns, Leva, né? Luiz dela, não seja o Lewandowski, tudo bem. Então, mas tem bastante. O Eric Sanches, eu já contei aqui bastante gente. Já tem 5 já na conta dele, mas tudo bem. Mas vamos continuar. Deixa isso cresce. Olha, para falar sobre agora uma coisa mais técnica, né, para não alongar tanto, a prioridade para idosos em vagas de garagem pode mudar em cada condomínio? Depende do que estabelece, o que ficou estabelecido na convenção de condomínio, nas convenções antigas, isso não tem previsão alguma, só se for em convenção atual. Mas nem convenção antiga não tem, e pode ter sido decidido, por exemplo, em alguns condomínios, em assembleias, tá certo? E desde que, volto a dizer, isso eu já disse anteriormente, desde que sejam vagas indeterminadas, que se for vaga determinada, ou seja, eu comprei o apartamento 22 e eu tenho a vaga de número 12 lá no subsolo, a vaga é minha. Não interessa se existe prioridade para o idoso ou não. Se eu comprei o apartamento com a vaga determinada, essa determinação tem que ser respeitada. Tá certo? Agora, se for vaga indeterminada, houver sorteio, de repente no sorteio quiser dar uma prioridade para aquele idoso, aí sim. Mas em vagas indeterminadas, a validade desse sorteio geralmente é por um determinado período, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 no máximo, tá certo? Que existe a rotatividade. Tá certo, né? Então, o que ocorre? O idoso merece ter, logicamente, prerrogativa, desde que essas prerrogativas não prejudiquem aqueles que efetivamente também têm o direito a exercer. Então, ou seja, se a vaga é determinada, não há que se falar em prerrogativa de idoso. Mas se a vaga for indeterminada, até por uma questão de cavalheirismo, de respeito, de sensibilidade dos demais condôminos, pode-se atribuir uma prioridade, uma deferência ao condômino idoso em proporcionar uma vaga de mais fácil estacionamento, mais fácil de manobra e tudo mais. Olha, a lista está crescendo aqui. A Simone, Valentina, Lufa, Megera, Cristiane Lemos. Tá assistido o negócio. Opa, aqui. Vou mostrar de novo. Só vamos falar do livro de novo para quem quiser falar aqui, alguma coisa. Aproveitando minha audiência, viu que o meu patrocinador, que na verdade nós não temos patrocinador, tá certo? Mas eu tenho que dizer o seguinte: eu participo desta obra, eu sou coautor, ser síndico não é padecer no condomínio. Aquele síndico, aquele condomínio que tiver esse livro em mãos, vai contar com 600 perguntas e respostas dos temas mais variados da vida condominial. Tá certo? Esse livro é muito esclarecedor e foi feito com uma linguagem básica, uma linguagem voltada para leigo e não para o público técnico. Então, esse livro é interessante para quem reside em condomínio. Olha, tem 2 perguntas, uma mais vou deixar para o final, e a outra é o seguinte: sabe aquele gerador de fotovoltaica? A energia solar. Né? Então, ele quer instalar. Isso aqui é o apaixonado, o Sérgio de Itaquera. Diz que o prédio dele, se ele pode instalar fotovoltaica lá em cima, na verdade só pode ser, né? Porque não dá para colocar essa placa em outro lugar. Então, acho que até dá. Mas se ele pode instalar fotovoltaica lá em cima e fazer com que essa energia seja distribuída também ao pessoal do prédio. Na verdade, ele está querendo ganhar dinheiro até isso. Mas acho que não é assim que funciona a fotovoltaica. Eu aí já não posso responder, porque é uma questão técnica, mas o que acontece? A energia solar, se é esse o intuito, ela pode ser discutida dentro do condomínio. Existem empresas que fazem isso,
tá certo? Eu não sei se para edifícios de tantos andares se é possível, já é uma questão técnica, desculpa, eu desconheço. Mas o que ocorre? Se for possível instalar a energia solar, logicamente ninguém pode, nenhum condomínio pode ganhar sobre isso. Mas o que acontece? Pode vir em proveito do condomínio, aí sim não vai poder resolver todo o problema elétrico do prédio, mas para algumas finalidades pode ser que essa energia possa ser utilizada. Tudo isso tem que ser decidido em assembleia. Tá certo? E verificar a autoridade local, os próprios o corpo de bombeiros e tudo mais, para verificar se isso é possível, se não causa nenhum tipo de dano. Essa pergunta dele, que tinha no finalzinho, é o seguinte: se ele poderia bater isso no condomínio dele. Aí vem uma pergunta, é o seguinte: isso aí, pelo que você falou. A luz que vier ali, se ele for presentear o condomínio e quiser abater, eu volto a dizer, tem que ser decidido isso numa assembleia, tem que ser sob a supervisão, inclusive, das autoridades legais. Tá certo? Porque, na realidade, se você for reduzir o gasto de energia, é só sobre uma parte, a energia ela é dissociada do condomínio. Tá certo? Agora, se ele for montar um sistema e quiser presentear o condomínio, ou então quiser bancar esse sistema para depois ver deduzido mensalmente na sua cota condominial, isso tem que ser discutido entre os condôminos e a Assembleia. E saber se existe a possibilidade técnica de fazer isso. Eu queria falar aqui também de um grande amigo que está assistindo, que é o Thales Castelo Branco, né? Foi nosso presidente do IASP, né? Uma grande referência aí. A Kátia Coelho e o Marco Aurélio Jafé. Tortales foi uma referência no eu gostaria de mandar um abraço a ele também. Olha, a última pergunta, que eu acho uma das melhores, é a segunda vez. Eu estou achando que é aquele senhor da semana passada da sinuca. Opa! É o doutor Paulo, né? Vamos lá. Mas vou fazer a pergunta que ele pediu para mim. Que é o seguinte: como que o condomínio deve receber o oficial de justiça? A bala. Estou brincando. Ué, ele perguntou. O oficial de justiça tem que ser recebido. Logicamente, por exemplo, o porteiro tem que tomar cuidado para saber se realmente é um oficial de justiça. É difícil até que o porteiro tenha esse tipo de percepção, mas geralmente teria que, a rigor, esse oficial se identificar, teria que trazer a cópia do mandado do judicial, ele tem que consultar o síndico, e o síndico poderia até entrar, inclusive, pela internet, ou alguém da própria administradora. Lógico que o síndico muitas vezes trabalha, não está ali no prédio. O que o porteiro tem que fazer? Se ele está em dúvida que ele vai estar, ele pode chegar, pedir para o zelador, ou ele mesmo, ligar para a administradora entra na internet, entra no portal do Tribunal de Justiça para ver se existe de fato o processo, tá certo? Se o morador que está ali consta lá no processo, isso é facinho, porque só não precisa de senha, não precisa de nada, e aí sim ele recebe o oficial de justiça, que se tiver que intimar o morador, o porteiro vai prestar esse serviço, essa ajuda para o oficial adentrar ao prédio, para que ele possa, inclusive, ligar para o interfone, tá certo? E se houver uma ordem judicial de arrombamento ou coisa parecida, evidentemente vai ter que ser chamado o síndico, ou se tiver o zelador vai ter que acompanhar isso. Sérgio, obrigado pelo esclarecimento. Importante esses dois fatos aí, desse aluguel provisório e desabamento, acho que é o que está mais falando, né? Eu que agradeço aí pela sua sempre oportuna entrevista aí, esse bate-papo que a gente tem semanal. Eu tenho que agradecer aqui ao Walter Silione, que é uma pessoa, um jornalista que já tem uma experiência larga, né? É um profissional competente, e eu tenho visto aí que as nossas lives têm tido realmente um bom acompanhamento. Então, eu agradeço aí a todos que estão nos vendo, e abraços aí a todos, e a você, Walter. E até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. E esse pessoal, bom, ali entrou no finalzinho a Gisele Oliveira, entrou o Cristiano voltou, que é da Lesp, e a Jussara Campos. Queria agradecer a todo mundo. E um abraço, posso dizer, do Dr. Thales, né? Um grande abraço. Era uma referência também no direito aqui, né? É uma honra, né, da gente estar participando. Sim, lógico.
Não é todo dia que nós temos aí essa oportunidade de ser ouvido aí por uma pessoa tão ilustre. Muito obrigado a todos, boa noite. E ser síndico não é aparecer no condomínio. Obrigado, Sérgio. Face News One, o primeiro jornal das... Agora o meu recado é para você do Face. Tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Fortuna. Eu estou dando uma passada para falar sobre a importância das redes. Face News One, o novo jornal. Vem aí o Face News One. Nós vamos... Um forte abraço, Walter, forte abraço a todos os seus seguidores.